Boa tarde, meu povo. Hoje, nesse feriado, 7 de setembro, trago para vocês aqui mais um videozinho sobre o modernismo brasileiro. Nós já falamos um pouquinho, né, do modernismo, da Semana de Arte Moderna, falamos das suas principais características, demos uma aula também online, fizemos uma síntese, né, dessa primeira geração modernista. E hoje eu queria falar um pouquinho do Oswald de Andrade, um dos grandes expoentes do movimento modernista brasileiro. Vai ser um vídeo curto voltado justamente para esse autor. Como nós já falamos e durante as nossas aulas, o Oswald ele foi um grande representante do movimento modernista, inclusive com dois grandes manifestos, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico, dos quais nós já falamos em aula, então não vou me alongar aqui nesse sentido, mas é bom lembrar que o Oswald tinha toda essa proposta de renovação da cultura brasileira, de trazer o questionamento, né, da realidade, da história oficial brasileira e as conquistas modernistas dessa geração para as demais gerações foram extremamente importantes. E o Oswald tem essa raiz, né, de construção dessa identidade, né, brasileira. E o Oswald de Andrade, ele é esse expoente porque traz em seus poemas toda essa questão da brasilidade, de uma poesia fragmentada, nominal, de versos livres e de valorização, sobretudo, de uma língua brasileira, de uma variante linguística popular, diferente da linguagem tão valorizada pelos parnasianos. Vou ler um poeminha aqui do Oswald para fechar esse vídeo apenas, e a gente vai fazer uma breve análise. O capoeira quer apanhar, soldado. O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Observem que é um poema curto, muito explorado pelos modernistas, chamado poema pílula. Então essa ideia de um poema simples, né, com temas ligados ao universo popular, é extremamente importante para a literatura brasileira, sobretudo para a desconstrução de uma visão fechada, parnasiana, hermética do poema. Então, observem aqui que o uso de uma variante popular, apanhar, sordado, né? Sordado é um elemento linguístico importantíssimo que representa muitas variedades populares no Brasil. Então, trazer essa língua do povo próxima, né, no âmbito da literatura foi um importante elemento de transformação, de mudança de concepção do que é a literatura. A literatura tem que ser uma literatura que se aproxime de uma linguagem brasileira, de uma linguagem que seja a nossa cara com a nossa identidade. Bem, o Oswald tem outros poemas também importantes. Nós falamos inclusive fizemos uma análise em uma das nossas aulas, que é Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse amanhã de sol, o índio tinha despido o português. Né? Toda essa visão, essa desconstrução de um fato, né, da nossa cultura, da nossa história, né, o descobrimento aqui do Brasil. Essa visão do índio, o índio como elemento protagonista, o índio como elemento importante na formação da cultura, um índio que foi tão violentado e ainda é violentado na sua cultura, no seu processo cultural de transformação cultural. O índio que era visto como não civilizado, como um elemento primitivo que precisava ser, então, coberto por uma cultura
portuguesa, né, considerada superior, considerada civilizada. Toda essa violência, então essa ideia de despir, né, possivelmente só o índio tinha despido o português nesse sentido de uma metáfora. Então o Oswald consegue, né, através de seus poemas, fazer essa revisão do passado histórico, fazer uma nova leitura ou uma outra leitura da história oficial brasileira. Um outro poema também extremamente importante, São João del Rei, Bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, o ouro na serra de pedra, decadência. Aqui o interessante são as características do poema. O poema é todo construído sem elementos lógicos, né, sem conectivos, sem elementos linguísticos presentes na superfície do poema. Mas existe uma coerência, né, uma ligação lógica, uma ligação de ideias, uma unidade de ideias através da utilização de substantivos ou expressões substantivadas. Então, bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, ouro na serra de pedra, decadência. O leitor consegue visualizar todo esse cenário a partir da lista de elementos. Aqui nós temos a influência de algumas vanguardas, né, que de certa forma influenciaram o modernismo brasileiro, essa ideia de fragmentação, de uso de uma poesia nominal, porque toda ela é substantivada, é construída a partir de substantivos. Bem, gente, esse é o nosso papo de hoje, é um papo simples, alguns poemas curtos, que é próprio do Oswald de Andrade, esse importante autor, né, dos manifestos, Manifesto do Pau-Brasil, símbolo da nossa raiz cultural tão explorado na história brasileira, nossa primeira riqueza, e a antropofagia, que você já sabe que se trata dessa decludição cultural e que foi importante, inclusive, para o movimento tropicalista de Gil, né, de Caetano. Hoje Caetano é um grande expoente, aí ainda vivo, como o Gil. Vai lançar aqui um documentário, ou lançou recentemente um documentário. E é importante que vocês conheçam um pouco da história, né, da literatura e da música, porque muitos dos elementos do tropicalismo da década de 60 são antropofágicos nesse sentido de deglutição, de devoração da cultura estrangeira, que muitas vezes não foi entendido pela sociedade, grande parte da sociedade brasileira. Então a gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido, um bom feriado a todos e boa semana aí para todo mundo.